Bom, a gente está aqui com o Luares Ferreira, ele que é apresentador do Balanço Geral da Record. Luares, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente tem algumas perguntas para você. Primeira pergunta, eu começaria pelos principais motivos que levaram você a escolher a profissão. Bom, a primeira situação que eu me vi como jornalista é que eu sempre gostei de comprar briga dos outros. Desde menino na escola, eu era especialista em fazer manifestação em escola para trocar diretor, trocar professor. Sempre tive eu sou do interior do estado, sou da cidade de Crixás, região norte de Goiás. Sempre participava de manifestações, de pressionar, de cobrar. Eu me lembro que aos 13 anos de idade eu estava num palanque brigando, defendendo um candidato. Hoje eu não faço isso mais. Mas assim, já era uma forma de me envolver. Só que eu fui percebendo, eu fui começando a prestar atenção no jornalismo, que através do jornalismo era possível fazer isso. Então, o meu conceito de jornalismo é jornalismo de resultado. O que é? Você resolver problemas das pessoas. Cada um adota o jornalismo com um conceito. O meu conceito eu tenho que terminar um programa, eu tenho que terminar um texto de jornal, eu tenho que terminar algum trabalho com a sensação de que eu ajudei alguém, seja através de uma consciência, seja através de um problema que eu resolvi, de um médico, uma cirurgia, um asfalto, alguma coisa. Então, o que me fez realmente buscar o jornalismo e ter a certeza de que era isso que eu queria foi o meu envolvimento com causas, né? Eu sempre fui encrenqueiro, né? Na sua opinião, como jornalista, qual a principal característica que um jornalista deve ter? Ousadia, ser ousado, não ter preconceito contra nada e, acima de tudo, pé no chão. Porque quando o jornalista ele tenta ser mais importante que a notícia, ele se perde. O grande problema hoje, principalmente na televisão, chama-se vaidade. Muitos profissionais que entram no mercado hoje, eles querem ser mais importantes que a notícia. No jornalismo, quanto mais humilde e inteligente, humilde não quer dizer bobo, não quer dizer parado. Quanto mais pé no chão ele for, mais chance ele tem de ter sucesso, de fazer sucesso. Eu costumo dizer que uma equipe, igual a nossa, que é uma equipe muito grande, eu sou mais um elo. Não é porque eu apresento que eu sou melhor ou pior que ninguém. Eu acho que cada um tem a sua função. Porque não adianta eu estar pronto para apresentar um programa e de repente o rapaz do áudio esqueceu de abrir uma chave. Não adianta eu querer fazer uma gravação se o motorista não veio trabalhar. Então, na verdade, não tem ninguém que é mais ou menos importante no jornalismo. Então, eu adotaria ousadia, humildade, eu acho que são características, pelo menos que eu adoto. Eu gosto muito dessa visão para a gente conseguir se relacionar com as pessoas. Mas o maior pecado hoje dos jornalistas que estão entrando no mercado é a questão da vaidade. Mas destrói carreiras hoje é a vaidade, a pessoa achar que é mais importante que a notícia. A gente sabe, Luares, para o jornalismo, para exercer a profissão de jornalismo, não é obrigatório ter um diploma. Queria saber qual que é a sua opinião. Você acha importante a gente fazer, né, faculdade de jornalismo? Queria saber sua opinião a respeito disso. Eu acredito assim, nós temos que fazer um debate de uma geração. Tivemos uma geração onde era uma outra mentalidade. Hoje o próprio mercado não pega mais. Esse debate, eu acho que ele até, apesar de não ter lei hoje obrigando a formação, as empresas não contratam mais, sem formação, sem registro profissional. Então, assim, nós tivemos um tempo, como é que você vai pegar um camarada que tem 40, 50 anos de idade, que está há 20, 30, nasceu no jornalismo, quer dizer, esse cara sabe muito mais que todos nós, que qualquer professor de faculdade. Então o diploma para ele vai ser mais um papel. Ele já tem um conceito formado. Então, para essa geração que trabalhou até agora, eu não vejo problema nenhum. Essa galera que está entrando agora, eu acho super importante. Mas hoje as empresas não contratam. Aqui na Record, por exemplo, você não entra. Se você não tiver a formação, se você não for formado, você não entra. Então, as empresas sérias não contratam. Eu acho que o próprio mercado regula isso. Qual a maior lição que um estudante de jornalismo pode ter durante a faculdade? Uma coisa que eu sempre critico nas faculdades de jornalismo, eu acho que no primeiro ano já tinha que começar o estágio. Eu acho que o estágio na área de jornalismo ele tinha que começar no primeiro ano. Porque muitos jornalistas desistem do curso no primeiro ano. Muita teoria, acaba sendo ele se sente ansioso para entrar logo no mercado, ansioso para conhecer logo o mercado. Então, assim, eu acho que deveria mudar nesse conceito começar o estágio já no primeiro ano, porque aí você ia ter certeza se é isso que você quer ou não é. Eu tenho uma expressão que eu uso o seguinte: se você está estudando, se você está trabalhando para ser um jornalista, para ser mais um, você vai ser uma manada, você vai estar no meio de uma manada. Você tem que ser o patinho feio da história. É aquela pessoa que faz alguma coisa diferente, aquela pessoa que se destaca por um comportamento. Então, a dica que eu dou para o estudante hoje busque já construir a sua identidade já no início do curso. Porque você gosta de esporte? Cara, estuda muito esporte. Você vai fazendo o curso, mas se especializa no esporte. Você gosta, por exemplo, de comunidade, gosta de baile, trabalhar com material de
de problemas comunitários, especializa nisso, vai conhecer a cidade. Hoje um grande problema hoje que essa nova geração de jornalistas virou jornalista Google. Ele não tem uma fonte, vai para o Google pesquisar. Nem sempre que você encontra na internet é real ou tem qualidade. O maior pecado hoje da galera é usar o Google para fazer pesquisa de... Pode usar, mas o cara tem que ter uma informação, ele tem que ter um contato com um delegado, com um juiz, com um promotor, tirar uma dúvida, né? Não só uma entrevista, mas tirar uma dúvida. Sabe que exercer o jornalismo é arriscado, né? Porque você acaba cometendo um erro e isso pode prejudicar várias e várias pessoas. Qual o maior erro que um jornalista pode cometer? A informação falsa. Eu acho que o maior erro do jornalista, você vai fazer um texto, ficou com dúvida, muda a frase. Você não tem certeza, não publica. Nunca é demais para um jornalista ir ligar para alguém. Hoje mesmo, de audiência de custódia, eu mandei uma pergunta para um promotor, perguntando, me explica isso, como é que é isso aqui? Então, assim, o jornalista tem que ter fonte. Jornalista sem fonte é um jornalista fracassado e condenado a morrer na praia. Em algum momento, tipo, uma pergunta pessoal, em algum momento você pensou em tipo assim, escolher outro curso, a não ser jornalismo, na área de comunicação? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar no ramo, eu cheguei a pensar, não por não gostar do jornalismo, mas pelo fato de não conseguir sobreviver com aquele salário. Eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo, mas no início, salários baixos, trabalhei numa empresa que atrasava salários. Então, assim, a dificuldade de sobrevivência naquele momento fez eu pensar em buscar uma outra alternativa, mas não por não gostar da profissão, mas por questão de sobrevivência. Bom, Ares, a gente sabe que a tecnologia, principalmente nesse último século, ela tem revolucionado a forma das pessoas se comunicarem. Eu queria saber se isso, qual que é o seu ponto de vista? Você acha que essas mudanças são positivas ou elas são negativas para o jornalismo? Para o jornalista, eu acho que é positivo. Quando surgiram tablet, eu fui o primeiro a usar um tablet no estúdio em Goiás. Quando surgiu o WhatsApp, eu fui o primeiro a usar o WhatsApp no estúdio de televisão em Goiás. Só que ao mesmo tempo ficou complicado porque todo cidadão virou jornalista. Passo na rua, vejo um incêndio, vou postar na minha página, mesmo eu não sendo jornalista, dando a informação. Então, a função da tecnologia, todo mundo virou jornalista. Então, na verdade, um jornalista está concorrendo com o cidadão comum, não é jornalista. Só que aí virou um problema sério, porque a notícia corre muito rápido nas redes sociais, qualquer pessoa publica um texto como se fosse um jornalista, só que aí você tem que tomar um cuidado de checar muito aquilo para não embarcar. A pessoa manda um vídeo para você aqui na redação de um incêndio, de um acidente, te dá uma notícia. Você está com um programa no ar. Então você tem que ter um cuidado muito grande em colocar isso no ar. Tivemos casos da pessoa, olha, na rebelião do presídio que nós tivemos recentemente, mandaram vídeos de rebelião de outros estados pra gente como se fosse aqui de Aparecida. Então assim, você tem que tomar um cuidado muito grande, senão esse excesso de tecnologias pode te fazer embarcar numa fria. Muda muito. Hoje, por exemplo, eu faço, aqui na Record, nós temos o Bushilink que é feita uma transmissão via sinal de celular. Hoje, com um telefone celular, eu posso entrar ao vivo de qualquer lugar que eu tiver sinal de celular. Hoje, a tecnologia ajuda muito, mas ao mesmo tempo pode virar uma armadilha se não souber utilizar essa tecnologia. Né? No jornalismo a gente poderia citar então o fator da notícia falsa, porque hoje qualquer um, com esse acesso, né, à informação, à tecnologia, hoje qualquer um ele pode publicar uma notícia e enganar muita gente, por exemplo. Nós já tivemos vários casos aqui, por exemplo, de manifestações. Às vezes não é em Goiás, mas a imagem deixa dúvida. E a pessoa fala, está acontecendo isso. Você vai checar, não é aquilo que a pessoa falou. Então, assim, facilitou muito o trabalho do jornalista, só que ao mesmo tempo virou uma armadilha. Passou a exigir muito mais do jornalista em checar. Você acha que o jornalismo no Brasil necessita de alguma reforma? Se você acha, quais são? Primeiro, essa do estágio. Minha maior crítica é essa do estágio. Porque o estágio, quando ele autoriza o estágio, já estava bem no meio do curso, e muitos desistiram. Talvez se muitos estudantes tivessem começado a ter contato com uma redação logo no começo do curso, já não teria desistido do curso de jornalismo. Porque a teoria ela é meio complicada. Né? Vocês vão passar por um período de teoria que vocês vão colocar em dúvida 6 meses que eu quero. Mas se você já tivesse na prática desde o início, talvez essa dúvida não iria acontecer. A gente está passando por um momento difícil na nossa política, enfim, a gente está vivendo, na verdade, uma crise gigantesca.
E eu queria saber se essa crise que a gente está enfrentando, ela de alguma forma, ela afeta o jornalismo, ela prejudica de alguma maneira o jornalismo, ou ela ajuda? Prejudica primeiro porque houve essa paralisia da falta de crescimento no Brasil, diminui o número de anunciantes. Então já cai o faturamento, muitas empresas tiveram que demitir. Então a primeira coisa, um veículo de comunicação é um negócio, é um comércio, ele vende publicidade. Então, se cair o número de anunciantes, vai cair o faturamento, vai diminuir a vaga de emprego, vai ter demissão e tudo mais. Do ponto de vista de conteúdo, virou um problema sério, porque hoje o Brasil está dividido entre dois grupos, esquerda e direita, eu sou contra, eu sou a favor. Então, hoje, qualquer comentário que você faz, qualquer tipo de reportagem que você faz, você mostra uma matéria do Lula. Aí a galera do PT vai falar, mas você é da direita. Você faz uma matéria mostrando que o Aécio Neves foi citado pelo pessoal da JBS. Então você é da esquerda, tá querendo denunciar. Então, hoje, a situação dessas crises, para o jornalista, ficou muito complicado. Porque nem sempre as pessoas que leem ou escutam vão entender que você está dando uma notícia. Então, hoje, o Brasil está dividido entre esquerda e direita, eu sou contra, eu sou a favor. Tem muitos assuntos delicados que, de qualquer forma, você vai ser criticado. Ou pela esquerda ou pela direita, por quem é contra ou por quem é a favor. O momento político no Brasil é muito complicado e exige muito da gente. Às vezes é melhor você não dar uma notícia, pecar pela omissão, a ter que pecar por um excesso, ou você quer dar um furo jornalístico e acaba cometendo um erro. Né? É um momento perigoso e que muitas notícias têm que sentar com a galera. Não existe censura hoje, pelo menos onde eu trabalho, não. Existe um cuidado. Por exemplo, greve dos professores que aconteceu aí. Eu fiz uma crítica dizendo que um professor gravou um vídeo obrigando os servidores da administração da secretaria a sair, que estava mandando. Aí eu fiz um comentário dizendo o seguinte: isso é uma ameaça. Ameaça é crime. Quem pratica crime é bandido. Isso não combina com ser professor. Teve até manifestação aqui na Porta da TV. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande. A pessoa, quando ela acredita que você é contra ou que você é a favor, já cria logo Então, hoje está mais difícil. O brasileiro, ele é assim, uma pessoa que eu poderia dizer que, de alguma maneira, principalmente esse povo mais de idade, ele não costuma buscar. Às vezes ele ouve de uma pessoa na rua e ele já segue aquilo e isso às vezes prejudica. É aí que entra a questão dessa nova tecnologia. Todo mundo virou jornalista. Eu pego uma foto do Lula, do Aécio, sei lá, eu posto e faço um comentário. A partir daí meus seguidores vão comentar, ou seja, virou uma notícia. Aí a pessoa vai passar isso pra frente como notícia. Às vezes é só uma opinião minha. Isso. Mas ela foi passada como se fosse um exemplo. O filho do Lula é um dos maiores criadores de gado do Mato Grosso. Ninguém nunca provou isso, mas virou uma lenda. É só um exemplo de como é complicado você lidar com informação nos dias de hoje. A notícia ela muda a cada minuto, ela muda a cada momento. A notícia que é uma manchete hoje, pela manhã você tem uma manchete, meio-dia ela mudou, à noite já é outra. Então, assim, maior erro dessa nova geração de jornalistas são preguiçosos. O jornalista ele prefere ler na internet a ter que ligar para alguém e confirmar a informação. Se você fizer uma pesquisa hoje entre os jornalistas que estão no mercado, você vai perguntar quantos livros você lê por ano. Se o camarada for muito honesto, ele vai dizer para você que nenhum. Se ele for mais ou menos honesto, ele vai falar um ou dois. Pouquíssimos jornalistas leem hoje em dia. Poucos jornalistas pegam um jornal e lê artigos, só olha a manchete no máximo ali. No Brasil, já houve casos onde jornalistas sofreram ameaças? Caso você já passou por alguma situação do tipo? Ameaça, já passei, assim, eu não considero ameaça, que eu acho que faz parte do dia a dia, né, assim, esse tipo de, você não tem medo de amanhecer com a boca cheia de formiga, eu não sei se eu considero isso ameaça, não. Eu acho que faz parte da rotina. O que eu já tive foi assim, o que eu tomo, por exemplo, hoje, tomo cuidado. Eu não frequento lugar aberto, eu não frequento bares, o preço que a gente paga é muito alto. Né, por você fazer uma coisa mais crítica, mais segmentada, é muito alto. Mas tem muita gente que já trabalhei com jornalistas que sofreram ameaças. Eu já tive uma matéria que eu fiz quando eu trabalhei no Jornal Opção sobre a máfia italiana com máquina caça-níqueis em Goiás, que eles fizeram muita ameaça. Eu mudei o meu comportamento, mas nem cheguei a considerar isso foi mais uma tentativa de intimidar. Agora, ameaça mesmo, já entraram na minha casa, que até hoje eu não tenho elemento para dizer que foi um assalto, um assalto mal sucedido ou se foi uma tentativa de intimidar.
que até hoje na polícia nunca descobriu o que foi. Então, mas eu não diria que foi uma coisa para me intimidar, mas assim, eu tomo os cuidados, a gente não pode brincar com isso. Até porque a gente lida com interesses, com vaidades, situações que você contraria muita gente. Loares, eu queria que você falasse aqui no final, mais pro final da entrevista, você falasse sobre a sua origem. E as pessoas que te incentivaram a estar onde você está hoje. Eu nasci em Crixás, né, região norte do estado. A minha mãe trabalhava, agora aposentou, era porteira de uma escola. Meu pai trabalhava na roça. Eu cresci em escola pública, trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em supermercado, entregador de gás, entregava cimento, depois fui repositor de supermercado, depois fui para contabilidade do supermercado. E lá em Crixás, eu era adolescente ainda, tinha um jornalista, Rui Bucar, ele tinha um jornal chamado Opinião Pública. E eu comecei a me interessar pelo jornalismo ao ver o jornal. Eu achava assim o máximo a ver a notícia, eu era um dos primeiros a pegar o jornal. Então a convivência com ele mostrou isso. Mas eu já tinha ali aquilo que eu tinha te falado. Eu já tinha um comportamento meio rebelde, né, de questionar prova, diretor, professor. Eu já tinha aquele lado meio... mas o que me despertou mesmo a vontade de entrar no mercado foi a convivência com o Rui Bucar. Depois eles fecharam o jornal deles, eu criei um jornal para mim. Durou pouco tempo, né? Eu não tinha muita experiência com gestão. Produzia conteúdo, mas não tinha experiência com gestão. Quando eu vim para Goiânia, que eu fiz minha formação em rádio e TV, né? Aí eu comecei a trabalhar em pit dog, na praça universitária, né? Eu trabalhava durante a noite, madrugada, de manhã estudava. Meu primeiro trabalho foi no Diário da Manhã, depois eu fiz, na época, CBN em Anguera, escrevi popular também, de interior. Depois eu fui trabalhar na Anguera em Rio Verde, fui para Lusiana, trabalhei na Globo Brasília. Na Opção trabalhei em duas fases, né? Em 2001, aí eu vim para a Record para cobrir férias na reportagem. Eu era repórter, a previsão era de ficar só um mês. Só que aí eu fui ficando 3, 4 meses. Aí o apresentador da época, o Luiz Carlos Bordoni, ele teve um problema que ele pediu demissão no ar. Ele abriu o programa, pediu demissão. E eles colocaram um comercial. Eu era o único repórter que estava na redação. O diretor chegou e falou, você vai pro estúdio agora, né? Fui jogado no estúdio. Tudo Goiânia urgente. Aí eu comecei a apresentar. A princípio, eles falaram, você vai apresentando até a gente contratar um jornalista, um apresentador. Na época, imagina só, eu era um repórter início de carreira, em televisão início de carreira, né? Já fazia impresso, mas em televisão estava começando. Quem apresentava na época era Leleco, Raquel Zeredo, Bordoni, era só as feras mesmo do jornalismo. Aí chega um cara desconhecido para apresentar um programa de televisão que era o Goiânia Urgente, que era uma referência até hoje em jornalismo comunitário. Aí eu fui ficando, a empresa não conseguia contratar um outro, todo dia tinha gente lá fazendo teste, chamava a gente de São Paulo, Rio, Brasília, um movimento grande. Aí chegou um dia, né, um mês depois, eu virei pro diretor e falei, peraí, eu também quero entrar nessa disputa, né? E acabei que fiquei, eu tô há 17 anos na Record. Eu sou no ar o que eu tô sentindo, eu não faço teatro no ar. Então, assim, talvez isso, né, ajudou a construir essa carreira, né? Que eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente. Tem alguma dica ou conselho para aqueles que estão cursando jornalismo? Aquilo que eu falei para vocês no início. Primeira coisa, lute para você sair da manada. Se você pegar 10 jornalistas hoje, 9 estão fazendo a mesma coisa. 9 escreve do mesmo jeito, apresenta do mesmo jeito, faz do mesmo jeito e acha que o jeito é aquilo ali. Esquece padrão Globo, esquece padrão Record, esquece essas coisas. Quer fazer sucesso, seja diferente. Você acha que você tem que ter um cabelo vermelho para apresentar, para fazer uma reportagem? Assuma isso com garra. Você acha que você tem que botar um bermudão e ser um repórter de comunidade com bermudão? Trabalhe esse personagem, essa ideia. Você quer, então assim, quer fazer um esporte diferente? Batalhe para você ser diferente. Então assim, seja diferente da maioria. Esse é o segredo. Hoje, se você pegar meu celular, se você falar para mim assim, Lás, eu queria entrevistar um travesti agora, eu te dou um 5 ali. Lás, eu queria entrevistar um traficante. Eu tenho contato com traficante. Lás, eu queria entrevistar um deputado. Eu queria falar com um psicólogo. Então, qual que é a dica? Hoje, a maioria dos repórteres não dá o telefone pessoal para a fonte. E isso é um maior erro. Um erro, né? Porque eu, por exemplo, eu encontrei um desembargador na rua. Você vai me dar seu telefone? Casa, seu pessoal? Beleza, anota o meu. Amanhã ou depois eu preciso dele, e aí? Eu sei onde eu falo com ele. Eu estou entrevistando um traficante e está preso. Você mora onde? Tal. Qual que é o telefone da sua mãe? Fiz uma matéria sobre prostituição esses dias. Peguei o telefone de um monte de prostituta, de travesti, aí.
E deixei o meu também. Aí o que acontece? Às vezes de noite chega lá no meu WhatsApp. Olá, eles mataram uma travesti aqui na BR. Olá, tem um assassinato de uma garota de programa aqui na tal lugar. Olá, eles assaltaram agora. Eu vou abastecer o posto de gasolina, deixo meu telefone com o frentista. Eu não atendo ligação. Eu recebo mensagem do WhatsApp. Senão não dou conta de atender. O frentista, olá, eles assaltou o posto, vou te mandar o vídeo pra você, beleza. Olá, eles roubaram. Então, eu acabo criando uma teia de informantes que sempre que eu preciso, sempre que acontece alguma coisa aqui na Grande Goiânia, tem alguém me avisando. A maioria dos jornalistas não faz isso. Mas é meu telefone particular. Eu penso o seguinte, se você quiser ser um bom jornalista, esquece esse negócio de descanso. Você está lá em Caldas Novas descansando, você viu um acidente lá numa situação, você viu alguma coisa. Se você não voltar com alguma foto, algum vídeo, alguma coisa, você não é um bom jornalista. Então, para ser um bom jornalista, você tem que viver isso 24 horas por dia. Tem muitos colegas que falam assim, eu saí da redação, meu trabalho ficou lá. Agora, para mim, não existe isso. Loares, em relação ao jornal impresso, qual que é a sua opinião com toda essa evolução tecnológica que está tendo? Você acha que o jornal impresso, daqui 10, 20 anos, não sei, daqui uma época aí, ele vai desaparecer? Qual que é o seu pensamento a respeito? Não, acho que ele não vai desaparecer, ele vai mudar o conteúdo dele. Hoje, por exemplo, o jornal impresso ele traz factual, aconteceu ontem. Isso vai ter que acabar. Porque você pega o jornal de hoje, falando sobre JBS, tudo notícia velha, muito velha. Então o jornal impresso ele vai continuar mais como opinião, mais como um outro contexto, não com esse contexto de notícia factual. Aconteceu um incêndio, aconteceu uma morte, aconteceu... Esse tipo de notícia não vai ter mais espaço no jornal impresso. Então você acredita que ele vai mudar? Ele vai continuar, ele vai mudar o conteúdo dele. Vai mudar o conteúdo dele. Porque, por exemplo, você vai comprar um jornal para você ver uma notícia que você está vendo no Facebook. Você vai comprar um jornal para você ver uma notícia que você entra no site do próprio jornal. Você pega o Popular, por exemplo, você vai comprar um jornal de hoje, sendo que ontem essas mesmas notícias você já viu publicadas lá no online deles. Então, assim, o que vai acontecer vão ter que segmentar, trabalhar com artigos, com opinião, um outro contexto. Esse contexto de notícia factual, ele não vai ter espaço no impresso mais. O jornal impresso está te entregando hoje notícia velha. Então, vai ter que ter uma mudança de conteúdo, mas ele não acaba, não. Ok, Loares, eu gostaria de te agradecer. Obrigado. Pelo convite. Não me colocaram. Eu falo muito, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: sejam diferentes. Eu torço muito para encontrar vocês nas redações. Sejam diferentes. É o único caminho de conseguir sucesso e ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, quer conquistar reconhecimento, seja diferente. Né? Porque se vocês formarem, ser mais um jornalista no mercado, eu garanto que vocês vão estar ganhando R$1.000 e poucos o piso aí salarial e vão decepcionar com a carreira logo logo. Então, assim, sejam diferentes, sejam ousados, sejam... Inovar, buscar fazer coisas diferentes, ter texto diferente, ter formato de comunicação diferente, ter tudo que seu colega está fazendo, faça diferente dele que você vai fazer sucesso. Obrigado, Loares, pela entrevista. Boa sorte para vocês. Obrigado. Boa sorte para vocês.